Livro A Visão do Tabernáculo, Dong Yulan, capítulo 15. Tema desta semana: os ministros da Nova Aliança. Meta de hoje: leitura das páginas 161 a 163. Introdução. A Bíblia diz que os cristãos são o reino de sacerdotes. 1 Pedro 2,9. E foram feitos ministros da nova aliança. 2 Coríntios 3,6. Essa é a realidade do que era mostrado em figura no Antigo Testamento. Temos visto muitos aspectos do serviço cristão neotestamentário a partir dos vários itens do tabernáculo. Neste capítulo, veremos mais algumas características dos ministros da nova aliança, apresentadas no Novo Testamento. Os ministros da nova aliança são sacerdotes. O capítulo 14 de Romanos apresenta aspectos muito práticos do viver da igreja, especialmente no que diz respeito a aceitarmos-nos uns aos outros, apesar de divergências em questões secundárias, como alimentos e guardar dias. Então, no versículo 17, Paulo fala do reino de Deus, dizendo que ele não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Portanto, hoje, na era do Espírito da realidade, a igreja é o reino dos céus, ou falando mais acoradamente, ela é a realidade do reino dos céus, do qual a manifestação virá no reino milenar. A igreja é também o reino de sacerdotes. 1 Pedro 2,9. Todos os cristãos tornaram-se sacerdotes de Deus no momento em que foram regenerados. Essa bênção, inicialmente, era exclusiva do povo de Israel. Êxodo capítulo 19, versículo 6. No entanto, por causa de sua infidelidade, eles a perderam. Hoje essa bênção foi transferida a nós, os regenerados, os cristãos, o povo de Deus no Novo Testamento. Portanto, agora temos uma responsabilidade: levar os homens a Deus. Conferir Romanos 15,16. Nós devemos ajudar as pessoas a se identificarem com a obra de Cristo na cruz. Uma vez salvos, os homens alegram-se louvando e cantando a respeito da cruz e do Salvador. Porém, nossa tarefa não terminou, pois Deus ainda não está plenamente satisfeito. Por quê? Porque não apenas o homem precisa de Deus, como também Deus necessita do homem. Deus criou o homem como um vaso para contê-lo. Adão deveria comer da árvore da vida, que representa Deus em Cristo como vida, a fim de receber a vida divina e viver por meio dela. Assim, o homem poderia expressar Deus e exercer domínio por ele. No entanto, enganado por Satanás, o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, e o pecado, a natureza que o leva a pecar, entrou nele. Por isso ele precisa de redenção, por meio do sangue de Cristo, o Filho de Deus e Filho do homem. E isso o Filho de Deus fez substituindo-nos na cruz, morrendo em nosso lugar por causa de nossos pecados. A realidade desse fato nós a recebemos no momento em que aceitamos Cristo como nosso Senhor e Salvador. Nosso maior problema, nossa separação de Deus por causa do pecado, foi assim resolvido. No entanto, para Deus isso é insuficiente, pois seu desejo original não era salvar o homem do pecado, mas entrar nele como vida, a fim de que ele o servisse. Portanto, após termos levado as pessoas à regeneração, precisamos continuar em nossa tarefa sacerdotal, reconciliando-as uma vez mais com Deus, levando-as a servi-lo. Essa é a nossa função como ministros da nova aliança. Os ministros da nova aliança são sacerdotes que chamam as pessoas do átrio para o santo lugar, para que elas satisfaçam a Deus. Isso é tipificado pelas 5 colunas. Entretanto, ainda precisamos avançar em nosso serviço a Deus. Precisamos ser as 4 colunas do Senhor. Precisamos estar em constante comunhão, face a face com Ele, a fim de atrair outras pessoas para o Santo dos Santos. Quando vivemos assim, somos apóstolos e embaixadores de Cristo, representando Deus. Para que um homem se torne sacerdote de Deus, basta-lhe apenas ser regenerado. Porém, para sermos ministros da nova aliança, é necessário atendermos ao chamamento de Deus. E para sermos embaixadores, precisamos ser enviados por Deus.
Quando somos feitos embaixadores de Cristo, já não podemos viver de qualquer maneira, manifestando nossa natureza caída. Antes precisamos, a todo tempo e em qualquer situação, representar, manifestar e expressar Cristo. Como conseguimos isso? Apenas se permanecermos em comunhão constante com Cristo, contemplando face a face no Santo dos Santos por 40 semanas, tendo o coração totalmente voltado para Ele. Devemos buscar isso dia a dia, pois somente assim poderemos ser genuínos ministros de Deus.